Olá, hoje trataremos do tema evolução do conceito de ação. A ideia e características, elementos, noções que temos hoje do direito de ação não surgiu de repente. Foi resultado de uma evolução do entendimento e da própria relação com o direito material que a ciência processual passou a se desenvolver. Assim, para estabelecermos hoje condições da ação, pressupostos processuais, é importante compreender a dinâmica e a evolução dessas noções. Inicialmente, a primeira teoria que podemos destacar sobre o direito de ação, ela equivale ao primeiro momento da fase do direito processual. É a teoria imanentista, onde não se discerniam as diferenças entre a relação de direito material e a relação de direito processual. É assim que o conceito de ação, basicamente, tratava-se do entendimento do direito material quando no seu estado dinâmico. O direito material era, assim por dizer, a face estática do direito processual. Ambos eram um só. Daí dizer que a ação trata-se da teoria imanentista. O direito processual ele é imanente ao direito material. O problema dessa ação é justamente as sentenças de improcedência. Uma vez que, se o direito material é, quando violado, transformado no direito processual, o que ocorreu quando o juiz, o árbitro, determinou que não havia direito material? Quando ocorreu uma sentença de improcedência. O que dizer da relação que se estabeleceu em todo o momento com provas, instrução, comunicação das partes? Isso tudo resulta em um nada jurídico? Por justamente não ter a capacidade, não ser habilitada para responder a essas questões, que a teoria imanentista da ação, ou também chamada teoria civilista, porque basicamente tratava-se de um processo adversarial, uma parte exigia da outra parte, como num contrato, o que deveria ser feito, como a parte deveria se subjugar contratualmente ao que fosse decidido pela então conhecida corte da época. Essa teoria ela foi principalmente defendida por Savigny, um importante doutrinador do direito civil, do direito material, e realmente não respondia a todas as questões exigidas pela relação processual. É assim que esse entendimento foi desenvolvido para a fase seguinte, justamente traduzida por Adolf Wahr, onde a teoria agora entendia a independência do direito da relação processual da relação material. A relação processual possui sujeitos, objeto e forma diferente da relação material. Agora, a questão ressaltada na teoria concreta da ação justamente era o reconhecimento da autonomia, porém, uma dependência total do direito material. Sendo assim, o conceito de ação pela teoria concreta é o direito de exigir do Estado um provimento favorável. Acabamos esbarrando na mesma problemática da teoria imanentista. Muito embora haja uma evolução do entendimento no sentido de que há sim duas relações, o que não ocorria na teoria imanentista, permanece o problema das sentenças desfavoráveis. Se o conceito de ação era, por natureza,
o direito a obter um provimento de mérito favorável, uma vez que não houve o entendimento favorável, houve o improvimento daquele pedido, em que se constitui essa sentença? Em que se constitui essa relação? Não houve direito de ação? É assim que também a teoria concreta, que tornava completamente dependente o direito processual do direito material, também não respondia a todas as questões juridicamente apresentadas. Observe-se que a ideia de concreto é justamente a dependência do direito material. Então, o direito material versus aquele direito que é mais abstrato, que seria o direito processual. Portanto, a vinculação com essa materialidade, essa concretude, é que deu nome à teoria. A teoria concreta da ação exigia dependência quase total do direito material. Uma vez que não houvesse o direito material, também não havia que se falar em direito processual, muito embora fosse reconhecida a separação, a distinção, discernida a diferença entre ambas as relações. Num passo mais à frente, ocorre a teoria que faz frente de forma veemente ao direito, a teoria concreta da ação, que vem a ser o contrário de concreto, a teoria abstrata da ação. Teoria abstrata da ação, embora hoje também não seja mais adotada, mas é bom conhecê-la para fins de compreensão histórica do Instituto da Ação, a teoria abstrata, ela simplesmente desvinculava por completo o direito material do direito processual. Ao contrário da teoria concreta, a teoria abstrata sequer considerava as condições da ação. Não havia condições da ação. E o principal representante era Dagenkolb, que era justamente o defensor dessa ideia de que o direito à ação, o direito processual, ele existia independentemente do direito material. Então, todas as questões, absolutamente todas as questões discutidas nos autos, faziam sentença de mérito, faziam sentença de provimento definitivo, o que quer dizer adentram o mérito da questão. Falha um pouco essa teoria no sentido de que há de fato relações que não adentram ao mérito. E se todas as questões, até mesmo as meramente procedimentais, forem tratadas como mérito, por vezes é possível que haja o desenvolvimento, a proteção da coisa julgada, ou seja, a proibição de que aquela questão seja novamente desenvolvida, ainda que aquela situação de fato não tenha sido apreciada pelo judiciário. Ocorrem essas lacunas, ocorrem esses vazios procedimentais. Bem, o passo seguinte foi justamente desenvolvido por Eurico Túlio Liebmann, no sentido de encontrar um caminho do meio. Nem tanto a teoria concreta, que exigia uma decisão favorável para a parte, e nem tanto a teoria abstrata, que simplesmente abandonou as condições da ação, seriam as ideias adotadas pela teoria eclética. Eclética justamente por justapor, colocar junto elementos da teoria abstrata e elementos da teoria concreta. O que se entende na teoria eclética? O direito material e o direito processual são direitos autônomos, são direitos separados, relações jurídicas distintas. E essa era a teoria adotada no Código de Processo Civil de 1973, o chamado Código Buzaide, inclusive porque Túlio Liebmann
morou há muito tempo na época aqui da elaboração do Código de 73, influenciando assim os doutrinadores daquela legislação. Ocorre que não apenas o aspecto da independência e da autonomia do direito processual deveriam ser ressaltados na ciência processual, mas também é preciso ressaltar algumas poucas condições sem as quais não seria possível o regular desenvolvimento do processo para aí sim fazer a averiguação do mérito. Quais seriam essas condições? A princípio, Liebman compreendeu que seria o interesse de agir, a possibilidade jurídica do pedido e a legitimidade das partes. A princípio, seriam essas condições que veremos mais a miúde em outra aula. Entretanto, o próprio Liebman alterou seu entendimento no sentido de considerar que apenas o interesse das partes e sua legitimidade, o interesse de agir e a legitimidade das partes seriam as condições da ação, uma vez que o exame da possibilidade jurídica do pedido já seria até mesmo um exame de mérito, sendo assim, fazendo uma sentença terminativa. Vamos passar para o entendimento posterior para compreender a distinção. A teoria eclética foi logo, digamos assim, submetida para a teoria da asserção. Submetida é um termo que deve ser usado com cautela, uma vez que, basicamente, a teoria da asserção preceitua o mesmo entendimento da teoria eclética, salvo algumas observações. A teoria da asserção aduz que as condições da ação, assim como na teoria eclética, são sim termos condicionantes para o regular desenvolvimento do processo. Também, em igualdade à teoria eclética, a teoria da asserção aduz que o direito material e o direito processual possuem a sua autonomia, relações jurídicas diferentes, sujeitos diferentes, partes diferentes, elementos diferentes. Agora, a diferença, esses foram os aspectos similares da teoria da asserção e da teoria eclética. Entretanto, a diferença entre ambas as teorias é que a teoria da asserção considera o exame, o momento para examinar as condições da ação, o momento inicial do processo. E essa visão, esse entendimento coaduna, sobretudo, com o princípio da primazia da decisão de mérito. Uma vez que o juiz examina as alegações, as asserções colocadas pela parte, pelo autor, em sua petição inicial, e identifica já nessa exposição dos fatos que estão presentes legitimidade e interesse das partes, está precluso o exame quanto a uma eventual carência da ação. Na teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas de início, no máximo ali no momento da contestação, onde o réu pode sustentar pela ilegitimidade, pode sustentar pela ausência de interesse. Essa fase postulatória do processo é o momento ideal para a teoria da asserção para o exame das condições da ação. Uma vez que, vencida essa etapa, ao longo do processo, passada a fase instrutória, a juntada de provas, o saneamento do processo, e aí sim, ao final, restar demonstrada a ausência de legitimidade ou a ausência de interesse, aí não há mais que se falar em carência da ação, pela teoria da asserção. No final do processo, se for constatada a ausência de condições da ação, já deverá ser concedida uma sentença de mérito, uma vez que já foram juntadas provas o suficientes para substanciar, tornar mais cheia de fundamento essa decisão. Diferentemente na teoria eclética, era possível
durante todo o processo, o exame e o reexame da presença ou ausência das condições da ação. E uma vez que o juiz chegasse por momento da sentença a compreender que as condições da ação não estavam presentes, era possível fazer a extinção do mérito, a extinção do processo sem resolução do mérito sob a alegação de carência da ação. Vimos aqui as cinco teorias principais para subsidiarmos os próximos estudos, sobretudo dos elementos da ação e das condições da ação. O Código atual justamente trabalha aí com as duas últimas teorias, mas adotou a teoria da asserção, juntamente com todo o entendimento doutrinário, de modo que a primazia da decisão de mérito é a que é mais considerada. Nas próximas aulas, veremos os próximos elementos da ação.